Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do podcast Contabilidade no Ar. Se você gosta desses assuntos do meio corporativo, você não pode deixar de nos seguir. Eu estou aqui com meus sócios Jefferson Barbosa, Renato Goya, Wagner Hernani. Qual que é o assunto, Jefinho? Ferretti. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O assunto de hoje nós vamos falar sobre as dores do pequeno e médio empresário. Show de bola. Então, vamos ter aqui uma enxurrada de perguntas, hein? Pra gente debater esse tema. Não, legal. E para organizar aqui, a gente vai separar em 4 blocos, né? Primeiro, em linhas gerais, as dores do pequeno e médio empresário. Depois a gente vai passar por ferramentas e KPIs que os empresários precisam monitorar. Depois vamos falar em linhas gerais sobre gestão de negócios. E para fechar, crescimento, né? Que é uma dor de todo mundo, como crescer, como alavancar vendas e fazer o negócio escalar. E começando aqui, Ferretti, então, conta pra gente aqui, na sua experiência, quais são as principais dores do pequeno e médio empresário? O que acontece? As principais dores do pequeno e médio empresário é o seguinte: o cara começa e ele começa a empresa, ele tem que pôr muita mão na massa. O pequeno empresário, principalmente. E aí ele é muito operacional. Ele tem que vender, ele tem que tocar a entrega, produção, enfim. E aí ele acaba negligenciando o quê? O financeiro. Natural, né? Naturalmente ele vai negligenciar o quê? O financeiro. Então ele vai deixar para fazer conciliações bancárias depois. Aí ele, via de regra, por ser pequeno e médio empresário, ele também tem restrição de caixa e ele acaba segurando muito os investimentos. Então ele vai deixar para contratar um BPO financeiro, um financeiro lá para frente. O que acontece? Ele vai vivendo da mão para a boca. Essa é a realidade. E ele vai fazendo a gestão no celular. Ele olha lá, saldo de caixa, eu tenho que pagar tal fornecedor, eu tenho que pagar folha. Então, a principal dor, no começo ali do pequeno e médio, é ele fazer tudo. Então, ele acaba negligenciando caixa, e aí a gente sabe muito bem, é a nossa praia aqui, a gente sabe que isso aí lá na frente a conta vai chegar. Essa é a realidade, né? E aqui, Ferretti, como que nós identificamos, né, essas dores e como que nós podemos auxiliar nossos clientes? O Wagner, e aí tem a sua área, né, cara? Sim. Uma das principais dores que com o tempo ele vai perceber é a área tributária. Sem dúvida. Porque, por exemplo, muitas vezes o cara ele escolhe no começo do negócio um regime errado. Então, pera um pouquinho só. Nesse aspecto, Wagner, o que você recomenda a um pequeno empresário ao olhar para esse tipo de assunto, do ponto de vista de dor dele? Na hora que... O empresário precisa estar antenado, né? Ou ter alguém que o ajude na gestão tributária, porque é importante começar com uma estrutura que seja eficiente do ponto de vista tributário. Nem sempre o método mais simples é melhor para ele. A gente sabe que muitos empresários, num primeiro momento, têm muitos investimentos, muitas despesas. Pode ser que o regime do lucro real, né, que é exatamente a tributação pelo lucro efetivo, seja mais eficiente, porque muitas vezes ele está numa situação de prejuízo e não vai ter nenhuma tributação sobre a renda. Então, nem sempre o mais simples é o melhor para ele no primeiro momento. E o que acontece? A gente vê muito isso aqui na Yaroc, principalmente, porque... Vou dar um exemplo prático aí, um cliente que nós tivemos há uns 2 anos atrás, uma empresa que não era nova, não é porque é pequeno e médio que é novinho, ele pode ser uma empresa já antiga, e ele estava no regime do presumido. Sim. Mas quando você ia olhar lá o fluxo de caixa, daí uma margem baixíssima, que não fazia nenhum sentido estar no presumido. Então, eu lembro que só na mudança do regime tributário, a economia lá foi de, vamos chutar aí, uns 5 anos de honorário, pelo menos. Não tenha dúvida. Vamos caminhar um pouco mais, né, nesse tema aí das dores, né, e vamos pensar o seguinte: quais são os principais erros financeiros que o pequeno e o médio empresário pode cometer? Erros financeiros é o cara não ter controle. Primeiro, de cara, é ele não fazer uma gestão do fluxo de caixa.
Então ele está lá preocupado com o dia a dia e ele negligencia o fluxo de caixa. Ele não ter um mínimo de acompanhamento de entrada, de saída, que é o que a gente implementa nos nossos clientes. Perfeito. Então vamos explorar essa questão do controle do fluxo de caixa e tangibilizar isso, ou seja, o que o cara precisa estar claro para ele. Ele precisa colocar inicialmente dentro de uma planilha, aquilo que ele prevê de recebimento e aquilo que ele está prevendo de pagamentos, para ele começar lá. Qual que é o saldo que ele tem no caixa? O que vai entrar e o que vai sair? Vai sobrar dinheiro ou está faltando dinheiro? É exatamente isso. É o que a gente faz, é o primeiro passo que nós aqui como Iaroc implementamos nos nossos clientes. A gente chama de DRE Caixa. Aí vai ter o pessoal, mas DRE, independente do nome, é um apelido que nós colocamos, DRE Caixa, no regime de caixa. Por quê? Mas por que caixa? Porque a DRE competência contábil, ela segue o regime de competência. E o empresário, no dia a dia, ele precisa ver o caixa. É mais ou menos o eletrocardiograma. Quando você vai lá no cardiologista, o que ele vai fazer? Para aqui, vem aqui, senta aqui, enfia um monte de fio lá para você, para ver a sua saúde cardiológica, vamos dizer. É a mesma coisa. Quanto que está entrando de dinheiro? Qual que é o seu custo? Quais são suas despesas? Está sobrando? A margem tá legal para o seu segmento? Então a gente faz toda essa avaliação e depois a gente faz a projeção do fluxo de caixa para ele. Aí já é um pouquinho mais de sofisticação. Mas no mínimo, o principal erro é esse, é o cara não ter um fluxo de caixa. Jóia. Não, legal. Legal. Ô Ferretti, agora eu quero entrar num tema bastante sensível aqui. O ego do empresário pode prejudicar a empresa? Muito. Até nós aqui como sócios. Né? Se a gente começar a ter muito ego, a trazer muito para o pessoal, a minha área é essa, eu vou tocar só a minha área. Cara, o ego prejudica em vários sentidos, né? Por quê? Muitas vezes o cara... Eu vou dar um exemplo prático. Cliente que nós já tivemos, que o cara falava assim, ele tinha um aluguel de um local que ele tinha vontade, tinha planos de usar, mas ele falava assim, não, eu não vou devolver, ele não estava usando, tá? Ele tinha um barracão, ele alugava um barracão, ele falava assim, eu só não vou entregar, porque se eu entregar, meu concorrente vai pegar. É puro ego, cara. Nós temos Besteira, né? que ele tem lá uma porrada de filiais, você já até sabe qual que é. E ele pega e ele fala assim, não, eu não fecho porque isso daí vai passar uma impressão ruim pro mercado. É ego. O empresário não pode gerenciar o negócio dele nesse sentido. Ele tem que gerenciar o negócio dele olhando. Eu vou até brincar o seguinte, que a palavra ego, em certa medida, a gente pode pensar assim que gera um certo status, né? Então, estão correlacionados. Então, o cara fica lá olhando para aquela filial que ele tem ali, para mostrar que ele tem ali, um patrimônio, tem vários veículos, mas nem está usando tudo. Tem um monte de máquina. Então, o ego, né, e essa ideia de falar assim, de status, naturalmente vai trazer um prejuízo do ponto de vista de gestão. Exato. E o ego também prejudica quando o cara ele começa a olhar, a se comparar. Então ele começa a olhar aquele empresário que começou na mesma época que ele, aquele cara que trabalhou com ele, e aí ele começa a falar, o cara tá muito melhor do que eu, ele tá andando de Porsche. Cara, isso aí, para arrebentar com uma empresa, é muito rápido. Eu costumo dizer o seguinte, Ferretti, né, nessas circunstâncias, quando um empresário começa a fazer esse tipo de comparação, e isso também vale para nós como pessoas, você está olhando só por um lado do balanço. Você está olhando para o lado do ativo. Né? E esquece de olhar para o lado do passivo. Você não está vendo as dívidas que o camarada tem para gerir aquele ativo. E muitas vezes nem é ativo. Porque se o cara tem um carro de luxo para satisfazer o ego dele, para mostrar que ele venceu na vida, que é isso que acontece, né? Muitas vezes o cara ele quer ter o carro para poder mostrar que ele está sendo bem sucedido. Cara, isso aí não está trazendo retorno nenhum. Sabe qual que é o problema? Por que destrói a empresa? Porque muitas vezes ele não fez isso com o caixa livre. Ele não fez isso com a distribuição de lucro. Ele fez isso com o caixa da empresa. Aí é o começo do fim, né? É 110, como eu digo,
110% de chance de dar errado. Ô Jefinho, você falou da parte pessoal, né? Acho que no Instagram só mostra o ativo, né? Só o ativo. O ativo e a receita. O passivo e a despesa. Está numa situação complicada. O que a gente tem visto também é muitos empresários que às vezes tem uma certa resistência, né, em aceitar opiniões de fora, alguém que tente pensar junto com ele, né? Então, talvez nessa questão de ego, o empresário tem uma certa resistência, né? A quem veio de fora, trazer uma opinião diferente, trazer um conselho diferente. Ô Wagner, você sabe que esse tema aí é interessante, né? Recentemente a gente esteve fazendo uma visita numa empresa e você vê que o cara constrói um negócio com uma capacidade muito interessante, mas constrói sozinho. Uhum. E para ele se manter como negócio, sozinho, é natural que tenha um desafio muito grande. E o cara buscar ajuda passa por ele romper essa barreira do ego. Sim. Então, um pequeno empresário que está aí nos ouvindo, um dos nossos propósitos enquanto empresa é democratizar o acesso a um trabalho de controladoria. Então não é porque você está nos assistindo aí para falar, poxa, mas esse tipo de trabalho é caro? Não, ele não é caro. Né? Quando você olha principalmente para o benefício que ele pode te trazer, para a tranquilidade que ele pode trazer na hora de pensar no teu negócio. Sim. E ainda sobre ego, olha o que acontece muito, né? O empresário, ele começa a se achar, porque hoje na internet é muito linda a internet. Ah, você é empresário, você está muito no operacional, você tem que ser mais estratégico. Tem que ser, realmente, mas o cara nunca vai deixar de ser operacional. Se ele largar a mão do operacional, cara, a empresa fica um fracasso. Então, o cara começa a achar que ser empresário é tá numa sala o tempo todo, só olhando os KPIs, e ele esquece do que levou ele até lá. E aí ele começa a contratar um monte de gente, a encher a empresa de gente para fazer tudo, e ele começa a se achar. Isso, o pequeno empresário, é um tiro no pé. Porque ele começa a falar, não, eu tenho que ser empresário, eu não posso vender mais. Pô, o cara vai vender a vida inteira, bicho. Nós somos um exemplo bem claro disso. A gente pensa no estratégico, obviamente, a gente estabelece as diretrizes estratégicas da nossa firma, a gente vende, a gente entrega, a gente gera as pessoas, gera os KPIs, a gente faz tudo. Não tem jeito, você nunca vai sair do operacional, pequeno e médio, né? Até diria o seguinte, é natural e que tem uma necessidade que a gente divida o parte do nosso tempo. Uma parte tem que estar no operacional, uma parte do seu tempo tem que estar no estratégico, né? Até você pode pensar em dividir ali a tua gestão do teu negócio, né? Não sei se a gente está indo para outro bloco, né? Mas mas deixar um gancho para um próximo bloco que a gente fala de gestão, é dividir seu dia a dia em quadrantes, né? Vamos voltar aqui numa pergunta que eu entendo que seja relevante aqui para pensar um pouco na dor. É natural que o empresário olhe demais para o faturamento. E, em certa medida, na hora que você olha demais para o faturamento, você vai negligenciar outras coisas. E, de maneira específica, você vai negligenciar, talvez, o caixa. Pô, uma empresa está faturando bem, mas deixou de olhar para o caixa. O que você chama a atenção aí, Ferretti? Tem muita empresa que faz exatamente isso mesmo. Ele olha demais para o faturamento, se preocupa demais com vender, com aumentar o faturamento, com o crescimento da empresa, negligenciando lucro e caixa. Então tem até uma frase que a gente gosta muito de falar, né? Que o faturamento, ele é ego. O lucro é realidade. E o caixa é rei, né? Então, assim, o faturamento é muito importante, só que muitas vezes, se você negligenciar o lucro e negligenciar o caixa, você está só alimentando o seu ego, porque nós já vimos muito isso daí, né? Empresa faturando, empresa que quebrou na época que ela mais faturava. Por quê? Ela abriu mão de análise de crédito, e aí o que aconteceu? Faturou bastante, mas teve muito PDD.
faturou muito, mas abriu mão de uma análise maior de custeio. E aí teve margem baixa, acabou tendo muito prejuízo. E aí, naturalmente, que a gente vai começar a caminhar aqui e vamos deixar um espaço para o próximo bloco. Porque quando a gente começa a olhar para essa gestão de caixa e lucro, o pequeno empresário precisa olhar para alguns indicadores. Tem um sinal claro que o empresário está perdendo o controle financeiro da empresa? Quais são os sinais que ele está ali negligenciando, né, alguns pontos financeiros? No dia a dia, para o pequeno e médio empresário, tem alguns sinais. Então, por exemplo, e a gente vê muito isso nos nossos clientes. O cara começa a ter dificuldade de fluxo de caixa. Então, ele pega. Quando o mercado está muito bom, o que acontece? A gente até brinca com os nossos clientes. A gente fala assim, quando a maré baixa, que a gente vê quem estava nu. Né? Quando que a maré baixa? Quando o crédito cessa. Sim. Que é o que está acontecendo agora. O crédito secou, aí o cara fala, putz, ele vai lá no banco, o banco fala assim, olha, eu não tenho mais esse dinheiro para te emprestar. Eu falo, mas eu tava... Aí ele percebe que ele estava vivendo do dinheiro do banco. Quais são os sinais claros? O cara começa a ter protesto, o cara começa a ter muita cobrança. Por isso que o cara não pode abandonar a laje de baixo ali, o operacional. Se ele não está sentindo isso, se ele não está lá no financeiro, olhando como é que está, o que vai acontecer? Ele não está vendo esses sinais. Então, ele não está vendo que está tendo cobrança, que o crédito está baixo. Ele está acostumado a ir tocando. E aí, a hora que ele sente que tem um protesto a mais, ele não está conseguindo pagar um imposto no final do mês, está tendo dificuldade de pegar dinheiro no banco, isso aí são os principais sinais. Mas volto a dizer, isso acontece por quê? Porque o cara não tem um fluxo de caixa. Ele não tem um nível de governança mínimo de chegar no final do mês, no começo do mês, e sentar com o time dele de consultoria, com o time dele de gestão e acompanhar o resultado do mês anterior, de fazer um orçado comercializado, que são ferramentas básicas aqui de gestão. Né? E aí, falando nisso, né, já vamos pular para o próximo bloco, que são as ferramentas de controles e KPIs, né? Então, né, você já deu uma introdução, mas quais são as principais ferramentas que o empresário comum ele tem que ter no seu negócio para fazer essa gestão? Primeira ferramenta, o cara tem que ter esse DRE caixa que a gente faz. Ele tem que ter um fluxo de caixa. Jóia. Então, ó, vamos explorar o porquê que a gente apelidou, né, a DRE e colocou ela no regime de caixa. Então, veja só. A ideia é justamente correlacionar receita, custo, que está ligado ali, o esforço que você está para poder vender e pensar o seguinte, como é que eu estou? Qual é a rentabilidade bruta que eu tenho ali na minha operação? Então, eu estou recebendo dos meus clientes, estou pagando meus fornecedores, pagando ali, às vezes, o pessoal da produção. Quanto que está me gerando no meu caixa? Então, é uma margem bruta. Então, esse é um primeiro indicador. É legal falar isso. Por que nós colocamos esse nome, né? Um cara que ele está acompanhando rede social, ele ouve um empresário, pequeno e médio empresário, que não vem do financeiro, ele ouve muito, você tem um DRE? Mas ele sabe o que é um DRE. Ele tem uma noção. Mas a DRE caixa que a gente faz, ela é uma estrutura de DRE, só que com dados do caixa, que é o que o cara precisa ver. Ele precisa entender isso, porque se ele pegar a DRE contábil, a tendência é que ela tenha um resultado melhor do que o caixa. O exemplo é o contas a receber. Ele faturou, na contabilidade dele vai estar lá na receita, só que ele não recebeu ainda. Se ele olha a caixa, ele tem uma visão muito real do que está acontecendo, do que ele está recebendo, do que ele está pagando. Então ele já começa a correlacionar essa margem de contribuição com o ciclo financeiro, e aí as despesas, lá o SG&A, despesas gerais, administrativas, comerciais, ela muda muito pouco o regime caixa e competência. Né? Ela pula de um mês para o outro, que vai mudar mais provisões. Então ele consegue ter uma visão muito mais real do que está acontecendo no negócio dele, caixa, que é o pós-palco. Vamos pegar um gancho no que você acabou de falar e vamos explorar o seguinte. Quando a gente
olha para essa questão do contas a receber, aí parece um outro indicador. Então, se o primeiro indicador eu chamei a atenção que é a margem bruta, o outro indicador, quando a gente olhar, quando a gente correlaciona faturamento com contas a receber, a gente descobre o prazo médio de pagamento. E quando a gente está olhando para DRE caixa, e eu estou olhando o seguinte, puxa vida, em valor absoluto, recebi 10 milhões e paguei 15, pô, tem um problema no seu prazo de recebimento. Significa que essa empresa ela precisa compreender o porquê que ela está vendendo com aquele prazo, 30, 60, 90. Perfeito. Será que faz sentido ela continuar vendendo assim? Aí o empresário vem e fala, não, mas Jefferson, esse é o modelo que o meu negócio opera. Todos os meus concorrentes operam dessa forma. Perfeito, opera dessa. E como é que você paga o fornecedor? Que aí aparece outro indicador, o prazo médio de pagamento. Mas você paga o seu fornecedor. Veja, você faturou, recebeu 10 e pagou 15. Tem um descasamento relevante. Mas onde está esse dinheiro? Está lá no conto de receber. Por que teve esse descasamento? Porque você combinou pagar o teu fornecedor com um prazo menor. Será que você não pode sentar com o seu fornecedor e negociar um prazo diferente? Sim. Né? Aí você precisa compreender como empresário, falar, ele vai virar e vai falar assim, não posso. Opa, então pera lá. Então você precisa de um capital de giro disponível para financiar o teu cliente. Aonde você vai buscar esse dinheiro? Ainda sobre as ferramentas, o que acontece? Ele vai ter a DRE, só que o que você está comentando, né? Ele vai precisar de um balanço patrimonial. O que nós fazemos? A gente faz lá a DRE caixa, nós fazemos o orçamento, que é a previsão, e na sequência a gente já faz um balanço patrimonial que a gente pega junto com a contabilidade. Muitas vezes tem alguns ajustes que a gente já faz ali, a gente faz um gerencial para ele ter o balanço patrimonial e para ele ter um resultado ali gerencial. Então a gente já consegue entregar para ele a competência, o caixa, o show de bola. Perfeito, ele já começa a ter as principais ferramentas que ele precisa para poder fazer o controle de caixa. Puxa, então vamos lá, vamos explorar essas ferramentas, porque o pequeno empresário que está ouvindo, ele precisa entender o que ele precisa monitorar. Então eu só vou recapitular para a gente não perder a sequência. Então, margem bruta, prazo médio de recebimento de clientes, prazo médio de pagamento. Quando o Ferretti chamou a atenção no balanço patrimonial, ele precisa entender qual é o estoque que ele tem, tamanho de estoque que ele tem para vender, quanto que ele tem para receber dos clientes, e, naturalmente, ele também precisa olhar o quanto que ele tem para pagar para os fornecedores. Perfeito. E aí com esses 3 indicadores, você calcula o ciclo de conversão de caixa, né? Isso. Que é quanto tempo você demora para, né, desde você comprar o estoque, você girar, produzir, vender, né, pagar os seus fornecedores e receber dos seus clientes, né? Então isso é uma métrica importantíssima justamente para entender o seu negócio. Eventualmente, como você falou, você vai precisar de um recurso, ou seu ou do banco, então você vai ter que entender que para crescer a empresa, você vai ter que crescer sempre com um capital de giro de terceiros ou capital de giro próprio. Então não tem saída, né? Se esse é o modelo de negócio, para você crescer, você vai ter que sempre financiar cada vez mais o seu cliente, né? Isso aí, os caras chegam pra gente, qual que é o cliente ideal, né? É aquele cara que fala assim, eu trabalho, mas não vejo a cor do dinheiro. Esse cara é um excelente cliente para nós, porque ele não tem, de cara, a gente já vê que ele não tem essas ferramentas. Perfeito. Então, olha que interessante, como ele não vê a cara do dinheiro, por isso que a gente chama a atenção de olhar para a estrutura da DRE, veja, receita, custo, lucro bruto, despesas, né, e o resultado. Vai ser lucro ou vai ser prejuízo? Porque é aí que você começa a olhar para onde está indo o dinheiro. Então, o propósito de olhar para o caixa e qualificar essas saídas, né, pelas classificações ali, quando a gente define um plano de contas, tem o propósito de para onde está indo o seu dinheiro? Porque provavelmente ele está escorrendo para algum lugar. E você, como pequeno empresário, precisa saber. E algumas vezes,
você vai tomar consciência de que esse dinheiro está indo para pagar despesas da sua vida pessoal. Porque é natural que o pequeno empresário misture ali as despesas da empresa com as despesas pessoais. Porque é fundamental que o cara consiga entender a necessidade de separar esses dados para que ele possa perceber que o negócio dele está gerando ou não rentabilidade. Vamos caminhar um pouco aqui para alguma outra questão, Pérez? Ter uma pergunta aqui interessante, que é: como é que o empresário pode ter mais previsibilidade no negócio? Como que a gente entrega previsibilidade pro cara? No negócio dele, ele sabe exatamente todos os custos fixos, né? Ele sabe já, ele tem. Só a gente sentar lá, alguns tem, mas não sabem de cor ali, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de sentar e fazer um orçamento, um budget, né? Então, primeira coisa, a gente já relaciona todos os custos fixos, todos os contratos, aluguel, isso ele já tem, já é previsibilidade, né? Depois a gente vai ajudar ele a desenvolver o que ele tem de possíveis projetos. Tem empresa que já tem demanda recorrente, tem empresa que não tem, né? Então a gente já consegue elaborar junto com ele ali uma espécie de DRE, onde ele vai ter a expectativa de recebimento, de faturamento. Nós podemos fazer no caixa ou competência, tá? Todos os custos que ele tem para fazer aquela entrega, para poder vender aquele produto. A gente já consegue fazer a previsão de impostos, né? já dá, dependendo do regime tributário, já dá para a gente prever tudo, né? E aí a gente consegue fazer essa projeção. E é exatamente nisso daí que tem muito empresário que erra. Por quê? Ele olha e ele fala assim: puxa, eu posso vender mais, eu posso aumentar minha produção, eu posso contratar mais. Ele não tem essa previsibilidade. Então, só essa ferramenta já dá para ajudar muito o cara a ter essa noção, se ele vai poder contratar mais ou não. Peraí, mas você vai contratar o quê? Ah, vou contratar comercial. Então, a contratação de um time comercial, o aumento do time comercial, em tese, é para gerar mais receita. Então você já consegue ter essa previsibilidade, e junto com isso, quando a gente faz esse orçamento no regime de caixa, a gente também consegue prever, projetar o caixa. Também, hoje nós temos cliente que ele não faz nada sem olhar esse bendito desse budget. Ele fala assim: poxa, eu vou distribuir lucro. Eu vou distribuir lucro com o quê? Com um excedente de caixa. Isso aí é muito comum, a gente ouve muito: mas qual é o ideal de distribuição de lucro? O ideal é você distribuir o caixa livre. Então, o excedente de caixa. Vamos explorar esse aspecto, né? Que eu vejo que, assim, é um ponto importante, e é natural que para alguns segmentos tenha lá alguns parâmetros para definir o que é o caixa livre, né? O que é esse excedente. Então, veja só, você, como pequeno empresário, precisa pensar no seguinte: eu tenho lá um resultado no meu caixa hoje, uma posição. Tá bom. Quando eu olho para o futuro, para os meses seguintes, qual o tamanho da despesa ou dos investimentos que eu tenho para fazer? Você precisa olhar para isso, né? E pensar o seguinte: poxa vida, eu deveria ter quanto no meu caixa para eu me sentir seguro? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Eu diria o seguinte, que essa é uma reflexão que passa pela tua forma de pensar sobre a gestão do teu negócio. Diria que, em certa medida, para alguns negócios é importante ter lá 3 meses de caixa, né? Para alguns outros negócios pode ser 2, para outros negócios que tem um vale no seu processo de venda, deveria ter um pouco mais, tá? Então, esses parâmetros precisam ser pensados, mas naturalmente que a gente precisa definir isso pensando no tipo de negócio que a empresa está inserida. E essa análise é muito importante. A gente faz essa análise para o tipo do negócio do cara. Tem negócio que é sazonal, o cara tem que ter caixa no começo do ano. No agro, por exemplo, o cara tem que ter caixa no começo do ano, porque no começo do ano ele não vai ter faturamento.
Ele tem que ter, ele tem que virar o ano com o máximo de caixa que ele puder. Falando um pouco, né, de precificação, como é que tudo isso se relaciona, né, a uma precificação e quais são os principais erros que acontecem nessa questão? Puxa, o principal é o cara seguir o mercado. O principal erro que eu vejo é o cara falar assim, eu sigo o preço de mercado. Tá certo, não tá errado. Só que o cara, quando ele começa a entrar nesse campeonato de seguir, o que vai acontecer? Ele corre o risco de estar entrando numa briga por quem tem menos margem. E ele corre o risco de ganhar. E aí uma merda, né? Porque o cara começa a seguir. Eu tenho que vender menos do que o meu concorrente. Cara, é o pior caminho. Porque o cara começa a entrar numa seara de menor preço e aí vai qualidade, vai tudo, sabe? Eu queria explorar essa questão da precificação que o Wagner colocou e olhar ela com uma perspectiva, Wagner, tributária. Né? Quais são os cuidados, né, sobre a perspectiva tributária que o pequeno empresário deveria ter? Ele precisa, né, entender seu regime de tributação, né, e como... porque hoje, principalmente com a reforma, você vai precisar repassar, né, esse custo tributário, né, para o seu cliente. E como que isso vai afetar o seu preço? Você vai precisar trazer, né, a sua margem para essa nova realidade tributária. Então... O pior cenário é quando o cara começa a entrar, o empresário pequeno e médio, ele não tem um diferencial, o produto dele é vala comum, e aí ele entra nessa briga de margem. Então, o ideal é que ele tenha um produto que ele consiga ter um diferencial, que ele consiga entregar mais valor. Nem que seja relacionamento, ele consegue entregar mais relacionamento para o cliente. Nós temos um caso aqui de cliente que comprou uma máquina muito mais cara, porque o cara fez um relacionamento com o cliente. Ele estava lá e o cara se sentiu confortável em adquirir um produto mais caro, mas falou assim, esse cara aqui, esse produto é mais caro, mas ele me entrega mais qualidade, ele me entrega mais apoio, mais consultoria, mais suporte, então eu não vou comprar um mais barato e correr o risco. No dia a dia é assim, concorda? A gente já comprou também, hein? Pelo relacionamento, né? Já compramos bastante. Você tem lá 2 opções de televisão, só que você tem uma que não tem marca nenhuma, mas está 40% mais barato. E aí? Não fica aquele cheirinho de cilada? Fala, poxa, isso aqui é uma cilada. Então, o problema da precificação, muitas vezes, é o cara ter um produto vala comum. Lógico, outros erros. E aí entra a tributação. O cara vai lá e ele coloca qualquer valor. O meu contador me falou que minha carga tributária é X. Ele coloca lá X. E ele não, outro erro comum, o cara não colocar no preço dele o SG&A. E o negócio dele não é de precificação de margem de contribuição, porque a gente sabe muito bem que uma coisa é você ter uma precificação via margem de contribuição, onde você sabe que você tem um volume X para vender. Então você tem que vender um volume X de produto. Distribuidora, por exemplo, ela trabalha assim. Ele sabe que ele tem que ter uma margem de contribuição X e uma cota de tanto para cada tipo de produto, para cada SKU dele. Então são alguns erros. Outro erro comum, o cara coloca lá uma hora máquina, no caso de uma fábrica, com uma taxa de depreciação totalmente errada. Ele vai lá na contabilidade, qual que é a minha depreciação X? Ele está aumentando o custo dele por conta dessa depreciação, que se ele estiver fazendo depreciação fiscal, está errado. Perfeito, né? A vida útil da marca do equipamento. Exatamente. Eu queria explorar uma pergunta aqui, agora eu queria direcionar essa pergunta para o Goya, depois eu penso que o Sayed pode gerar uma contribuição interessante aqui. Quando no processo é claro que às vezes o pequeno empresário pode não vislumbrar a venda do negócio dele. Mas, Goya, como você está inserido bastante nesse processo de aquisição e de compra de empresa, né? Quando o pessoal está ali analisando, pensando, será que essa empresa aqui está com um custo de despesa inchado? No processo aí de diligência, né? O que vocês costumam olhar?
A gente costuma olhar principalmente a tendência, né, dos custos e despesas para ver se estão aumentando, estão diminuindo, quais que são os motivos, né, efeitos não recorrentes que a gente busca normalizar para entender quanto que é o custo e a despesa normalizado dessa empresa, né? E aí sim, isso aí vai dar o suporte para o valuation. Mas obviamente que, né, a questão de margem bruta, margem líquida, margem EBITDA são indicadores se a empresa está com custo inchado, despesa inchada e que isso tem possibilidade de baixar. Muitas vezes pro comprador, isso até é um potencial upside. Ele até gosta de ver uma empresa mais inchada, que ele fala, pô, vou comprar isso aqui, eu vou cortar, já vou pagar um valuation menor e vou fazer uns cortes aqui e na minha mão isso aqui vai valer mais. Então é uma análise que a gente faz e muitas vezes pro comprador é até interessante quando a empresa está, de certa forma, inchada. Uma das formas, perfeito, uma das formas de avaliar se a precificação está errada, que nós utilizamos muito, é justamente a margem de contribuição. Então, se você avalia a margem de contribuição da empresa e a margem de contribuição para aquele segmento está baixa, ele tem duas situações. Ou o custo dele está errado, ele está comprando errado, o custo dele está inchado, ele tem muita gente lá operando e está aumentando muito o custo dele, ele tem muita logística errada. Como que está errado? O cara não toma preço. O cara está acostumado a comprar sempre do mesmo fornecedor. Não, esse fornecedor aqui é parceiro, está aqui comigo faz 20 anos. Ele foi parceiro seu no começo, te deu crédito. Agora, o preço dele está mais caro. Você tem que tomar preço. Tem que desenvolver novos fornecedores. Mas, se não é o caso, a precificação pode estar errada porque ele tá com a margem baixa. Se ele não está comprando mais caro, ele está colocando o preço mais barato. Para a margem dele estar menor, ele só pode estar precificando errado. Vamos fazer um apanhado aqui, né? De uma pergunta que eu vejo aqui, que eu penso que todo mundo pode gerar uma contribuição aqui. De indicadores que todo pequeno e médio empresário deveria acompanhar de maneira assim obrigatória. Margem de contribuição, lucro líquido. A primeira são indicadores que o cara tem que ter na cabeça dele. Esses dois, ele vai derivar, ele vai trazer via DRE, né? Mas assim, alguns outros indicadores, eles vão derivar disso. Então, por exemplo, o SG&A vai ter na mesma ferramenta. Mas dois indicadores que o cara tem que ter acompanhamento full. Tô vendo que você tá chique, né? Falando SG&A aí, vamos Traduz aí. O SG&A na prática são Sales, General and Administrative. São despesas gerais e administrativas, né? Então, é o que não é o custo. Não é despesa tributária e não é despesa financeira, né? Então a gente coloca ali porque ele precisa saber quanto que isso está afetando a operação dele. Legal. Não, então perfeito. Então assim, você tá olhando para o tamanho da equipe de vendas, quanto que ela custa, né? O esforço de vender. Você está olhando para a equipe de apoio de negócio, parte administrativa, quanto que ela custa. E é natural que alguém venha. Eu adoro quando o cliente pergunta: quanto que deveria ser o tamanho da minha equipe de vendas? Quanto que eu deveria gastar? Quanto que eu deveria gastar com a área administrativa? Tem alguns indicadores que são padronizados. Por que são padronizados? Porque eles não mudam. Por exemplo, uma distribuidora de medicamento, uma distribuidora de material hospitalar, a operação de distribuição, via de regra, é margem baixa. Ela tem uma margem mais curta, né? Porque ela tem que ganhar no volume. Então ela vai gerar ali em torno de 6% de lucro líquido. Dependendo da situação, uma fábrica, ela tem uma margem de contribuição, ou seja, receita menos custo, ela vai ter uma margem de contribuição de 35%, 40%. A margem de contribuição ela vai mudar de acordo com o segmento. Mas, por exemplo, despesa administrativa é padrão. A gente fala muito isso, né? Despesa administrativa não pode ser muito mais que 10%. Vai ficar entre 10%, no máximo 12%. Por quê?
Se tem mais do que isso, tem alguma coisa Então errada. vamos lá. 10% em relação, principalmente, ao faturamento líquido. Então, veja, você fez uma venda, ela tem ali o papel de ajudar a pagar o custo e pagar as despesas, para que no final do dia você tenha ali uma rentabilidade. Despesa comercial. Despesa comercial também vai flutuar entre 5% e 8%. FED, mas o meu negócio está dando aqui uma despesa administrativa de 20%. Pode olhar que tem alguma coisa errada. Ou algo precisa ser revisto. Né? Pode ser classificação, pode ser, muitas vezes é isso, né? Quando a gente olha, fala, não, peraí, isso daqui tá classificado errado. Aí o cara olha, mas a contribuição dele tá ótima, mas a despesa administrativa tá altíssima. Então, vamos pensar assim, né? A gente pensou em alguns indicadores, trouxemos aqui alguns indicadores, margem de contribuição, margem bruta, margem líquida. Eu queria contribuir também, né? Puxando aqui para o meu lado, que atuo bastante com startups, né? Então, para startups, alguns indicadores muito importantes, que é a receita anual recorrente, né? O ARR, ou MRR, que é a receita mensal recorrente. Esses são indicadores muito importantes para o negócio. Custo de aquisição de clientes é muito importante também. O LTV, né, que é o Lifetime Value do cliente, também muito importante. E aí esse ratio, né, entre Lifetime Value e CAC, para ver se, obviamente, que o que você está investindo no cliente está tendo retorno, né, financeiro. E aí, para calcular o LTV, eu ressalto aqui que é muito, para startup é difícil, muito difícil. Por quê? Porque muitas startups têm 3, 5 anos de vida, então você não tem um parâmetro para analisar quanto tempo que o seu cliente vai ficar na sua base. E aí muitas vezes a gente faz com o churn, né? Então, eu tenho um churn de clientes, eu faço o inverso, eu calculo o meu lifetime value do cliente. Então, já tive clientes que fizeram esse cálculo e falaram, a vida útil dos meus clientes é de 10, 15 anos. Mas a empresa tinha 3 anos. Mas como que você vai garantir que o cara vai ficar 15 anos se você só tem 3 anos, né? A tecnologia pode mudar completamente e o cliente sair naturalmente porque a sua tecnologia fica obsoleta. Vamos explorar esses indicadores que eu penso assim, porque pequeno empresário são interessantes. Então, veja, custo de adquirir um cliente. Então, todo o esforço que ele pagou lá por um vendedor, a despesa de marketing que ele teve, né? Então, ele precisa qualificar esse dado ali num plano de contas, né? Quanto que ele está gastando? E quando você fala no lifetime value do tempo que o cliente fica, com certeza esse é um indicador difícil de ser calculado, né? Quanto tempo que o cliente vai ficar ali com a gente? Puxa vida, pode ser 1 ano, 2 anos, ou pode ser meses, né? Que ele pode ficar. Deixa eu voltar agora, esse mesmo indicador aqui, para o lado tributário. Qual é a tua contribuição aqui, Wagner? Acho que a taxa efetiva, né, de tributo sobre a receita ou sobre o lucro é um indicador importante, né? Porque dependendo da atividade, a alíquota, a taxa efetiva, ela é parecida, né? Então, você tem empresas que têm um regime tributário privilegiado e às vezes está com uma alíquota efetiva sobre o consumo alta. Então, você pode ter erros na parametrização do sistema, você pode ter produtos ali que estão sendo tributados indevidamente. Então, a taxa efetiva dos tributos sobre o lucro e sobre a receita é um indicador importante para você verificar se eles estão, de fato, se aproveitando de todos os benefícios que existem. Olha que legal, fazendo um compilado desse bloco, né? Ferramentas que o cara precisa ter. Ele precisa, é obrigatório. Mas eu não tenho. Então você está tocando o seu negócio, não está gerindo. DRE, fluxo de caixa, certo? DRE caixa, que a gente fala aqui, ele precisa ter o orçamento dele, ele precisa fazer um orçado verticalizado, ele precisa ter essas ferramentas. Ponto. Mas eu não tenho. Precisa ter. Ele precisa ter essa DRE, esse fluxo de caixa, ele precisa ter essa previsibilidade, né, que é muito importante. São ferramentas básicas que o cara precisa ter. E quais são os KPIs que ele precisa acompanhar? Se ele tem essas ferramentas, ele vai ter o lucro, regime de caixa, que é o que ele precisa acompanhar. O Goya, Wagner, Jefinho, vocês vão daqui para São Paulo com o marcador do combustível quebrado?
Velocímetro quebrado. É possível. Mas, não, dá pra ir. Dá pra ir, eu não vou. Mas ou você vai rápido demais tomando multa, ou você vai devagar demais. Sim. A vida do empresário é a mesma coisa. Ele tem o painel do carro ali e ele precisa ir acompanhando. Sim. Isso daí, esses KPIs, para você que está começando o seu negócio agora, o KPI nada mais é do que indicadores de performance. Uhum. Né? Você tem que ter alguns termômetros. Né? Falando de caixa, que é o que o cara precisa acompanhar ali todo dia, o caixa não é doença. O caixa é a mesma coisa que uma febre. Febre não é doença. Você não está com febre e fala assim, eu tô com uma doença. Qual que é a doença? Tenho febre. Não. Minha doença aqui na minha empresa é caixa. Não, o caixa é sintoma. Tem algo dentro da sua empresa que está fazendo com que você tenha problema de caixa. Ou é a precificação errada, ou é a parte tributária que está levando, está escoando o seu dinheiro embora, ou você está com mato alto. Né? Com uma estrutura de custo e despesa pesada, né? Estrutura de custo alto. Então, assim, quais são os KPIs que você precisa acompanhar? Lucro líquido, margem de contribuição, lucro líquido e geração de caixa. Depois, você tem alguns indicadores mais sofisticados, mas que fazem todo sentido. E as startups já estão super adaptadas, né? A LTV, o CAC, então, a carga tributária. Carga efetiva. Para fechar esse bloco, é isso. O cara precisa ter isso daí. Não, e Ferretti, você comentou aí que, né, o caixa é sintoma e não doença. A gente teve um exemplo claro aqui numa diligência que a gente fez, né? A gente fez a diligência, o cara tinha uma dívida muito alta, uma dívida tributária muito alta, né? E aí o nosso cliente ficou preocupado, falou, pô, todo o dinheiro que eu vou colocar aqui vai ser para pagar a dívida, né? Mas aí a gente falou pro cliente, falou, mas o problema não é a dívida, o problema é operacional. Por que ele chegou nessa dívida? Porque o cara está com muito custo de desenvolvimento, o cara está com muito custo de SG&A muito alto, a margem bruta dele tá muito baixa. Juros. Juros. Então, o problema não é a dívida, né? A dívida é o sintoma, né? Como você falou. O problema é operacional, ele tem que arrumar a operação. Falei, cara, ele tá com um time de desenvolvimento muito inchado aqui, tem que trabalhar com AI para diminuir o custo de dev, SG&A aqui precisa dar uma olhada, tem que dar uma reduzida. Então, o problema é outro, né? A análise é muito mais profunda do que só a dívida. Se fosse fácil, pagar a dívida, acabou, resolveu todos os problemas. Não, tem que resolver o problema. A dívida vai voltar. Não tem. E o cara, às vezes, ele quer. Perfeito, o cara quer cobrir a dívida com outra dívida. Aí ele falou assim: eu preciso captar um dinheiro, você me ajuda aqui a captar um dinheiro para eu pagar a minha dívida? É lógico que ele precisa estruturar essa dívida, mas muitas vezes essa dívida, para entrar no capital de giro, esse novo aporte, isso aí é uma sopinha para quem está com pneumonia. Alivia ali a dor, mas não vai resolver. Se ele não fizer a tarefa de casa que o Goiás falou, não vai resolver. Então veja só, várias empresas também nos procuram para ajudar nessa questão financeira. Aliás, muitos clientes vêm por conta desse sintoma, né? Tá lá com um problema de gerir o caixa dele e o cara vem e pede assim, pô, você consegue me ajudar, né, a resolver aqui meu problema de endividamento? Sem olhar e entender qual é a causa, né? De fato, você vai ali usar um curativo, mas daqui a pouco o problema vai voltar. E esse já é o gancho para o nosso terceiro bloco, que é sobre gestão de negócios. Ferretti, como que a gente pode identificar se uma empresa que está endividada, ela ainda tem salvação? Existem KPIs para isso, né? Então, o principal é o seguinte, a gente precisa entender o EBITDA dele, né? Vamos falar do lucro líquido. No caso do lucro líquido caixa, quando a gente faz a DR caixa, já não tem depreciação. Já expurgamos a depreciação. Então, basicamente, nós estamos falando do EBITDA. Se esse lucro líquido, ou EBITDA, ele for menor que 5, a gente considera que ela é uma empresa que tem salvação. É óbvio que nós vamos ter de considerar o alongamento dessa dívida. O cara tem uma dívida que tem 10 EBITDAs, tem salvação? Antes de uma RJ, por exemplo, tem. Vamos tentar alongar essa dívida. O cara tem uma dívida de 2 EBITDAs, mas está super de curto prazo. Ele está ferrado do mesmo jeito. Sim. Mas o principal, quando a gente olha a empresa, é ter essa sensibilidade. Puxa, o cara tem 3, 4 EBITDAs de dívida. Vamos fazer uma conta aqui. O cara tem 1 milhão
de EBITDA no ano. 1 milhão, para fazer uma conta arredondada. E ele tem 4 milhões de dívida, ele tem 4 EBITDA. Uhum. Tem salvação? Tem, ué. Vamos alongar essa dívida, nós vamos ter de fazer um trabalho de sentar com os bancos, de repente arrumar um outro banco ou um fundo para comprar aquela dívida. Então, existe salvação, obviamente, mas o principal KPI que a gente faz é esse aí, né? Poxa, 5 já é um sintoma de febre. Bom, ou seja, no final do dia, você precisa entender se a empresa tem lucratividade do ponto de vista de geração de caixa. Tá? Perfeito. Então, Para conseguir pagar essa dívida. isso, para conseguir pagar a dívida. Então, não é à toa que o mercado gosta de olhar para esse indicador que é o EBITDA, porque ele é um indicador que mede a geração de caixa. E é uma forma de você comparar empresas com estruturas de endividamento diferentes. Uhum. Você está lá no mesmo segmento, mas como é que essa empresa se alavancou, que é o ponto aqui da dívida? Como é que ele se alavancou? Se alavancou com capital próprio ou com capital de terceiro? E aí você precisa olhar também o custo desse serviço da dívida. Quanto que você está pagando o Ferret adora falar do PMT, né? Exatamente. Qual que é a parcela? Quanto que tem de principal em juros que você está pagando? Perfeito. Cabe, né, No orçamento. no orçamento? Cabe ali na geração de caixa? Então, quando a gente olha para essa pergunta, pô, será que a empresa endividada ela tem salvação? Você tem que justamente ter esse olhar. Qual o tamanho da dívida? Quanto que você está pagando por mês? E quanto que isso impacta a geração de caixa? Tá comendo tudo? E, ô Jefferson, isso aí é perfeito o ponto da geração de caixa. Por quê? Hoje, por exemplo, nós recebemos uma ligação, um camarada nosso aí, que ele tem um negócio que está endividado, está muito endividado. Então, assim, em tese, seria um negócio para ir direto para a RJ. Quando que eu tenho que ir para a RJ? São vários fatores. Eu não pode olhar lá, eu tenho mais de 5 EBITDA, vou para a RJ. Não. Depende muito de outras circunstâncias, né? Mas no caso, gera caixa. Ele tem uma operação que gera caixa. Por quê? Para ir para uma RJ, você precisa gerar caixa. Sim. Você precisa mostrar no seu plano de recuperação judicial que o que está te quebrando é a dívida do passado. Porque não adianta você só travar a dívida, ter um baita de um deságio, se você não conseguir gerar caixa dali para frente, que é o que você falou. Se não gerar caixa, não recupera. E uma coisa importante também nesse contexto, né, é entender quão cara é a sua dívida, né? E nesse sentido, né, como que a gente pode auxiliar o nosso cliente? Porque o banco, a gente pode negociar com o banco, né, mas o banco vai querer informações. Que tipo de informações nós podemos levar ao banco para dizer, olha, essa empresa, ok, tem uma dívida, mas o crédito aqui tem um risco mais baixo do que foi avaliado no início. Como é que a gente pode auxiliar nesse sentido? A primeira coisa é avaliar se cabe no fluxo de caixa dele. Uhum. É o que o Jefferson falou, o PMT. Muitas vezes o cara gera caixa, só que a hora que ele pega a dívida, não só bancária, mas parcelamento de impostos, fornecedores em atraso, quando ele coloca depois da linha do lucro líquido lá no nosso fluxo de caixa, essa PMT, ele consome caixa. Então não adianta. É um trabalho de rato andando na rodinha, cara. Ele trabalha, mas não gera caixa suficiente, porque o lucro dele é consumido pelo endividamento. Então, a primeira coisa é tentar alongar essa dívida. Uhum. Muitas vezes, realmente, a taxa que ele contratou lá no passado era muito cara. Então, se ele senta com outro banco hoje, senta com um fundo, fala assim, olha, meu endividamento é isso aqui, ele vai precisar de garantia real, muitas vezes, enfim. O plano, esse business plan que nós fazemos para o cliente, esse estudo de viabilidade, faz toda a diferença na hora de sentar para renegociar a dívida. O cara precisa ter contundência. O plano precisa ser robusto. Muitas vezes o cara ele contrata uma dívida, mas o fluxo de caixa dele cabe. Entendeu?
Porque o cara fala assim, mas a dívida é muito cara. Mas seu fluxo de caixa cabe. Entendeu? Você olha aqui o business plan. Mas o business plan precisa estar bem construído, né? Vamos aproveitar, já que você falou de planejamento, vamos entrar dentro desse bloco aqui de gestão de negócio, vamos entrar para uma pergunta pensando no seguinte. É importante que a gente tenha discutiu já num outro bloco, que a gente tenha que pensar a questão do operacional, mas tem que pensar o estratégico. E pensando no estratégico, uma pergunta que surge aqui é: planejamento estratégico é coisa de startup, é coisa de empresa grande, ou é só coisa que você põe lá, fica bonito no PowerPoint? Na cabeça do pequeno empresário, isso é coisa de empresa grande. Mas não é. Não deveria ser. Né? Ele precisa pensar no estratégico. Ele precisa, desde pequeno, já visualizar a empresa dele grande. Então, o problema é que tem muita empresa que acha que o PowerPoint ele resolve tudo. E não resolve. O cara precisa, o Goya sabe muito bem, né? Porque trabalha com due diligence para muita startup. O cara precisa mostrar nesse planejamento, nesse business plan, que o negócio vai ser rentável. Ele vai conseguir, depois de um determinado tempo, bater o break-even e ser rentável. Ter escala, principalmente, né? Então, o planejamento estratégico, longe disso, ele é importante para qualquer tipo de empresa. Só que precisa saber fazer. Perfeito. Precisa ter apoio. Então, vamos lá. Vamos explorar a construção de um planejamento estratégico. Né? E aí depois a gente vai fazer aqui uma conexão com outro tema que está aqui, que é o OKR. Então, eu vou começar a falar alguns aspectos assim. Então, na minha visão, quando a gente pensa em planejamento estratégico, a gente tem que pensar o seguinte: qual que é o objetivo primário da empresa? Então, o objetivo primário tem que estar ligado com aquilo que você, como proprietário da empresa, quer chegar. E a gente pode tangibilizar isso, por exemplo, num pagamento de dividendos. Vamos imaginar que você queira chegar num pagamento de dividendos de 4 milhões de reais. É uma meta. E essa meta primária vai passar por outras metas secundárias. E aí você tem que pensar, dentro da estrutura da empresa, quem é que vai te ajudar a alcançar essa meta. Então, dentro dessa visão, o que eu trago aqui para você, como empresário, é pensar o seguinte: o funcionário vai te ajudar, o teu fornecedor vai te ajudar e, sem sombra de dúvida, o teu cliente. Então, você tem 3 partes relacionadas aí importantes, que você precisa criar estratégias de como se relacionar com clientes, fornecedores e funcionários. Tá? São elementos que vão te ajudar. Então, você tem lá o teu objetivo primário e tem que pensar nos seus objetivos secundários. Pegando esse contexto, Ferretti, e indo para o OKR, agora eu quero que você me ajude a mostrar aí para o nosso público, primeiro, o que é o OKR, como o OKR pode ajudar de maneira estratégica. Antes de falar do OKR, Jefinho, ainda sobre o planejamento estratégico, eu queria perguntar para o Goya o seguinte: o Goya que atua com a gente fazendo due diligence, nosso sócio de M&A, e Goya, nos negócios, nos M&As que você participou, a tendência da empresa ir preparada de sair negócio é melhor quando a empresa vai preparada? Como que o planejamento estratégico entra aí? Quando a empresa chega para ser vendida lá, o deal sai mais rápido? Sem dúvida, com preparação, o deal sai muito mais rápido, ou tende a sair, E quando a empresa está desorganizada, normalmente não tem, ou é muito penalizada, tanto em valuation quanto nas seguranças do contrato. O investidor ele vai querer colocar mais segurança para comprar essa empresa. Então, realmente, preparação é essencial para qualquer venda de uma empresa ou recebimento do investimento. Então, para o pequeno e médio empresário, se quem quer receber um investidor, quer vender a empresa, tem que ter organização desde o início e aí de todas as áreas: financeira, contábil, tributária, muito importante, trabalhista. A gente teve um outro episódio, um podcast, que
Um empresário vendeu a empresa dele, ele só conseguiu vender depois que ele arrumou a casa. Ele passou por 3 diligências, né? As 2 falharam porque não tinha controles. Quando ele começou a colocar a casa em ordem, aí que ele conseguiu vender a empresa e por um valuation, né, mais próximo do que ele esperava. Olha só que interessante com esse gancho que você deu aí. Pensa o seguinte, ó. Quando eu tinha falado anteriormente da questão do planejamento estratégico, tinha chamado a atenção no dividendo. Mas você, empresário, pode pensar de maneira estratégica em querer, em um determinado período de tempo, vender o teu negócio. Então, você precisa pensar estrategicamente. Porque, hora ou outra, isso vai acontecer. Né? Seja porque você talvez não tenha mais energia, né, para tocar o negócio sozinho, ou porque você precisa trazer algum parceiro. Então, a questão do deal, de fazer um negócio, ela é relevante, mas você tem que pensar isso de maneira estratégica. Quando que você quer que isso aconteça? Você tem que planejar. Naturalmente, você precisa buscar ajuda de especialista. Ô Jefferson, eu diria que o cara tem que abrir o negócio dele pensando em vender. O melhor planejamento estratégico já é esse. Por quê? Se ele pensar, o lucro é importante, é óbvio, mas se ele pensar no equity, o lucro vai estar ali dentro do negócio dele. O lucro vai ser troco, né? Ele vai ser troco, que é o que a gente fala muito. O lucro é o troquinho, é a gorjeta. Onde o cara realiza o negócio dele mesmo? Na venda. Então, se ele já criar o negócio dele, pensando de forma estratégica, onde minha empresa vai dar daqui 10 anos, qual é o mercado que eu quero abocanhar, ele tende a ter muito mais sucesso. Só que sabe qual que é a situação? Por que o planejamento estratégico ficou banalizado? Por conta desse negócio de, é uma empresa de PPT, de PowerPoint. E muitas vezes o cara, ele quer ter um negócio tão perfeito e ele não coloca em prática. Ele faz um business plan tão maravilhoso e na hora de abrir a empresa e tocar mesmo, ele acaba não fazendo. Então, o ótimo é inimigo do bom. É melhor você começar a ter um mínimo de planejamento estratégico e começar. Faz um business plan, contrata a Yaroc, faz um business plan para você saber quanto você vai ter de necessidade de capital de giro, qual é o aporte mínimo que você precisa saber, porque é aí que muita empresa quebra. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, é tudo isso. Quanto que eu vou precisar para tocar no meu negócio aqui? Feito isso, beleza. Depois você vai melhorando o planejamento, né? Mas é o mínimo. Não, e a falta de informação, né, informações inconclusivas, traz até uma certa desconfiança no investidor. Então, quando você está ali e não sabe explicar o seu negócio não tem informações que são realmente válidas, o investidor fica ali meio que em compasso de espera, pensando, né? Será que realmente esse negócio vale a pena? Então, quando você já traz informações mastigadas, business plan, uma visão de negócio muito clara, além do valor do negócio, você traz uma credibilidade muito alta. É que o planejamento estratégico é um assunto que tem muito pequeno empresário. Vamos pensar na cabeça do pequeno empresário. Ele fala assim, cara, mas eu não faço nem ideia por onde começar. Ele pode contratar a gente, certo? Tem muitas ferramentas disponíveis hoje no mercado que juntas formam um excelente planejamento estratégico. Canvas, né? Business Model Generation. O cara tem uma análise SWOT. Tem muita gente que ignora isso. Eu não gosto disso. Isso vem até antes do OKR, né? São ferramentas de gestão. Mas, Ferretti, você comentou de abrir a empresa já pensando em vender. Nisso os americanos dominam, né? Eles já abrem a empresa pensando em vender ou pensando em abrir capital. Então eles têm muito esse pensamento, né? Que o empresário brasileiro ainda fica com aquele ego, né? Não, essa empresa é minha, não vou vender, essa é minha empresa, o meu filho, né? O americano tem total desapego, né? Então, e a gente viu, né, várias histórias do cara, né, ser funcionário da própria empresa que ele criou muito tempo depois. Então, isso é muito diferente, né? E na questão
né, dos OKRs, né, que o Jefinho tinha comentado, né, então essa é mais uma ferramenta que dentre outras, né, como você falou já, análise SWOT é muito importante, toda empresa tem que ter para entender seu posicionamento de mercado, né, mas enfim, vamos falar um pouco do OKR também, e como que assim, é uma palavra difícil, mas é difícil de implementar na prática. É difícil, mas antes, vamos entender o que é gestão. Entender o significado de gestão é elementar para entender o que é o OKR. Se eu perguntar aqui, o que é gestão? Vamos cada um falar o que seria gestão, na sua opinião? Vamos pensar o seguinte: gerir alguma coisa é porque você quer levar ela para algum lugar. Perfeito. Vamos começar por aí. Eu quero levar o meu carro na oficina. Eu tenho uma ação. Então, eu diria assim, no primeiro momento, eu gosto de pensar que gestão é uma ação. Perfeito. Alguém tem mais algum? Não, acho que gestão de negócios é você pensar na estratégia e executá-la, né? Você levar uma empresa de um ponto para um ponto melhor ainda. Excelente. Por que a gente faz... eu vou fazer faculdade. Por que a gente decide fazer um curso superior? Eu vou brincar o seguinte agora. Então, Temos um professor. Sabe bem. Primeiro, vamos pensar o seguinte: todo mundo, em certa medida, tem alguma inspiração. Você tem algo aonde você quer chegar. E para a empresa também não é diferente. A empresa ela quer chegar em algum lugar. Perfeito. Né? Então, para a gente poder fazer gestão, como o Wagner trouxe aqui, eu quero sair do ponto A para o ponto B, eu tenho uma inspiração. Né? O Goya chamou a atenção da estratégia, e a estratégia fala que é como que eu vou fazer isso? Exatamente. Por que eu faço uma faculdade? Por que eu faço um curso superior, um MBA? Porque eu estou gerindo minha carreira. Isso, Né? Então, no final das contas, estou fazendo a gestão da minha carreira. Eu olho e digo, nesse ponto que eu estou, não quero ficar. Eu quero ir para o ponto B. Eu quero ter um salário melhor. Eu quero ter reconhecimento. Você começa pelo salário, depois cresce pelas realizações. Então, você está fazendo o que? Você está fazendo a gestão de carreira. A empresa é a mesma coisa. Então, gerir, eu gosto de usar o seguinte significado, a seguinte definição de gestão. Gerir qualquer coisa é bater meta. A partir do momento que você passa a entender que gerir qualquer coisa é bater meta, então você começa a entender o seguinte: eu preciso sair do ponto A e ponto B o tempo todo. O ponto B passa a ser o ponto A e você vai novamente, tem uma nova meta, enfim, você está batendo meta o tempo todo, seja na empresa, seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal. Eu estou com X quilos, eu quero fazer um negócio diferente, eu estou correndo 10 quilômetros, eu quero fazer uma meia maratona, eu quero ir para maratona. Enfim, gerir é você sair do ponto A e para o ponto B, é bater meta. Legal essa definição de bater meta, né? E eu queria adicionar nessa definição que é resolver problemas. Resolver problemas, perfeito. Tá? Porque para bater uma meta, às vezes eu tô lá, puxa vida, o cliente não tá aceitando a minha proposta. Ou porque o cliente talvez esteja com uma percepção que o valor está muito caro. Ou às vezes ele acha que está muito barato e você não vai conseguir entregar. Então tem os dois lados da moeda, né? Então, pensar como resolver um problema, né, para que você possa, alcançar essa meta. Eu diria que sair do ponto A e para o ponto B é resolver o problema. Esse processo é resolver o problema. Gerir meta não. Não, atingir meta. Fazer gestão, que é bater meta, no final do dia é resolver o problema. É isso aí. Perfeito. E aí o OKR ele é uma ferramenta de gestão baseada em metas. Então, por que nós implementamos o OKR nos nossos clientes? Porque nós acreditamos que ele, gerindo o negócio dele por meio de metas, ele vai conseguir ter um resultado muito melhor. Porque parece trivial,
Mas o óbvio tem que ser dito, o cara precisa bater meta no dia a dia dele. E tem muita empresa, a grande maioria dos pequenos e médios, quando você chega lá, ele tem meta onde? No comercial. Só venda. Só venda. Só o time comercial tem meta. E aí você fala assim, pô, mas o time comercial tem meta. A hora que você vai ver, cada um indo para um canto. E aí a gente fala muito isso, né? Se você pegar um barco, metade do time tá remando para frente, o outro tá remando para trás, meu irmão, Sai do lugar. vai sair do lugar. Então, o OKR, por que a gente implementa o OKR nos nossos clientes? Porque ele é uma ferramenta, dá um norte, um passo a passo, muito legal. Aí o Guai perguntou, é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Porque a gente precisa entender o seguinte, que gestão está enraizada, ou está definitivamente influenciada pela cultura da empresa. Tem que mudar a cultura. É isso. A cultura é algo fundamental, que é relevante você pensar na cultura. Então, você tem uma cultura de bater meta, né? Uma cultura de resolver problemas. Isso. A dificuldade, e os japoneses eles falam muito isso, a dificuldade de implementação é por conta da cultura, é de mudar a cultura. A cultura, sabe o que é a cultura? É o que está acontecendo agora no escritório, enquanto os 4 sócios estão aqui, ó. Sim. O que está acontecendo lá no cafezinho? Sabe quando o cara chega e fala assim, nós contratamos um rapaz novo recentemente para trabalhar com o Wagner, né? Só para fazer transfer price. Fica a dica aí. Contratar transfer price. Nós temos hoje um profissional só para fazer transfer price. Ele vai chegar lá no café, ele vai falar assim, ô Júlio, cara, como que eu posso me dar bem aqui na empresa? Né? Como que eu posso crescer aqui? Então, o nosso profissional, a cultura dele, quer dizer, ele vai dizer o quê? Cara, não é assim. Porque aqui não é puxando o saco do Wagner, é meritocracia, meu irmão. Se você atingir seus resultados, você vai crescer. Se não atingir, não vai ter como crescer. Então, o OKR, ele é uma ferramenta, fazendo um wrap-up aqui desse bloco de gestão de negócios, ele é uma ferramenta essencial. O que significa? Rapidamente aqui. Objectives and Key Results. Eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Quais os problemas eu vou resolver? Como o Jefferson comentou. Quais são os problemas que eu vou resolver para sair do ponto A e para o ponto B? Na prática, toda meta, ela precisa ter 3 pilares. No mínimo 3 pilares. Tem a meta SMART. Vamos falar de 3 para ficar fácil? Você precisa ter um objetivo, precisa ter um número e precisa ter um prazo. Eu quero aumentar minhas receitas, minhas vendas. Estou falando de vendas, objetivo. Qual o número? Eu quero aumentar em 25% as vendas. Qual é o prazo? O OKR, ele é legal porque ele já foi muito estudado, não é uma ferramenta nova, não, é bem antiga. E aí ela trabalha em blocos de trimestre. E você precisa desenvolver, então, esse ponto A que você está hoje, para saber qual é o ponto B que você quer chegar. Aproveitando que você falou que o OKR é algo antigo, é importante a gente entender o seguinte, que tipo de empresa já utilizou o OKR e teve sucesso? Bom, A principal é a Intel. A Intel. E a gente sabe que a Intel é a maior fabricante de processador. E ela não chegou nesse tamanho à toa, porque ela acreditou na metodologia. sim. Tem um caso legal da Intel, que é até legal comentar aqui um case, né? Num determinado momento, a Motorola, ela estava ganhando da Intel um market share num determinado tipo de produto. A gestão da Intel, ela pivotou aquele produto só para... Toda a gestão dela foi baseada em resolver essa situação, retomar o market share. Então o OKR foi todo desenhado no próximos 6 meses ali, os caras trabalharam para isso. E foi muito legal porque toda a empresa foi voltada para poder retomar esse market share. Então o OKR é como se fosse, puxa, eu quero fazer uma corrida de 42 quilômetros, uma maratona. Então a primeira coisa que você vai fazer, quais são os key results? Então esse é o objetivo, a maratona. Eu quero
correr uma maratona, quais são os key results que eu preciso atingir? Você precisa primeiro correr uma corrida de 10 quilômetros, correr uma meia maratona, enfim. E aí, Você não correu nada ainda, precisa correr pelo menos 1 quilômetro. Você precisa ou até caminhar, né? Em passos mais homeopáticos. para chegar nos 25% de aumento de faturamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver alguns key results, alguns resultados chaves que eu vou atingir. E aí você tem o legal do OKR, são as tarefas diárias, semanais que você tem que fazer. No final das contas, é execução. Então, o pequeno e médio empresário, ele precisa ter alguém apoiando ele na execução. Para você atingir o faturamento para você ter esse aumento de faturamento, o que você precisa fazer na prática? Sei lá, emitir X por 2, 3 propostas todo dia. Então, esses indicadores você vai ter que desenvolver, porque são apostas. Eu estou apostando que se eu enviar 3 propostas por dia, eu vou atingir um determinado X de faturamento. Olha que interessante. Então, isto é gerir um negócio. Então, gerir um negócio é ter uma meta, olhar para acompanhar se ela foi atingida, fazer uma reflexão. O que foi positivo, né? O que foi negativo? Se a meta não foi atingida, fazer uma reflexão, uma outra análise. O porquê que isso não aconteceu? Então, você vai resolvendo o problema. Então, você vai gerindo. Então, quando você coloca no papel a tua inspiração e os resultados chaves, você está ali criando uma metodologia de acompanhar o teu negócio. Então veja, não é só uma questão, falar assim, olha, para ficar bonito. Não, é te orientar para que você tenha a capacidade de gerir cada vez melhor o teu negócio. E ô Jefferson, isso que você falou é uma ferramenta de gestão. Sim. Que a gente pode trabalhar junto, que deve, na verdade, trabalhar junto com o OKR, que é o PDCA. Ou seja, eu desenvolvi os key results, só que agora eu preciso desenvolver as tarefas, sejam elas diárias, semanais, mensais. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou planejando. Ao P do PDCA. Depois ao do, execução. Vou executar aquilo ali. Depois eu vou fazer um cheque. É semanal? Ou é mensal, quinzenal? Eu preciso acompanhar isso aí. Essa é a função do gestor, é dar o tom da música, é fazer essa cadência. Poxa, nós estamos com poucas propostas aqui, estamos convertendo pouco. Então ele vai fazer toda essa gestão, vai dar a cadência, vai dar o tom da música. Então, aproveitando que você tocou no assunto, estamos vendendo pouco, vamos caminhar para o outro bloco, que é o bloco do crescimento. Perfeito. Growth. Eu gosto de falar, né? Vamos começar com uma pergunta no seguinte aspecto. Que tipo de ferramenta que uma empresa pequena, média ou grande pode utilizar para o crescimento dela? A primeira coisa que os caras eles utilizam é pensar em ferramentas para vender mais, certo? Para aumentar o faturamento. Por isso que está muito conectado com o OKR. O OKR, naturalmente, você vai ter metas ali de aumento de faturamento. Então, as ferramentas que ele pode utilizar, primeiro, o OKR, para vender mais. O que ele precisa para vender mais? Ele precisa ter um CRM. Opa, explica aí o que é o CRM. O CRM é um sistema, trazendo aqui para a mesa, é um sistema de relacionamento com o cliente, né? Um Customer Relationship Management. Então, ele precisa ter uma ferramenta, isso pode ser no Excel. Não quer dizer que o CRM precisa ser um SaaS, um software. Não precisa comprar um Salesforce, né? Uma pequena e média empresa. Não precisa vir de fora. Me ensinou um negócio. Que tudo aquilo que a gente quer fazer num sistema, antes a gente precisa testar numa planilha de Excel, na mão. Eu vou fazer o meu CRM no Salesforce. Mas você tem no Excel primeiro? Porque, cara, depois você vai levar para a ferramenta e vai começar a pôr culpa na ferramenta. Então você não tinha o hábito, não tinha cultura de fazer isso num caderno. A mesma coisa do fluxo de caixa. Faz um caderno primeiro, depois você vai para uma planilha Excel, então, ou começa numa planilha Excel, mas não adianta você ter a melhor ferramenta se você não tem a cultura de fazer. Então, ferramentas.
O que é mais utilizado para pensar em crescimento? Ter um CRM. Você precisa ter um lugar que fala para você qual é o ritmo de relacionamento que você tem com o seu cliente, com o lead, né? Porque senão você não vai crescer. Crescer no sentido de aumentar faturamento, né? Enfim, essas são ferramentas básicas aí que a gente tem uma pergunta desse bloco aqui que eu vou endereçar pro Boy. Eu acho que vem a cara dele. Como é que a gente pode ganhar escala? Um negócio. Principalmente pensando aí que você lida bastante com startup. A escala é o grande desafio, né, de toda a startup. E então, assim, primeiro ela tem que ter um produto que de fato resolva uma dor importante e de um mercado grande, de um mercado abrangente, né? Então não adianta você ter um produto excelente, mas com um mercado pequeno, você nunca vai ganhar escala. E você não adianta também você tentar entrar no mercado grande se seu produto não resolve a dor desse grande mercado. Então você tem que ter os dois, né? Um bom produto que resolve uma dor, né? E uma dor importante de um mercado grande. Aí você tem a possibilidade de escalar. E aí, para você escalar, aí sim, aí tem muito investimento em marketing e vendas, mas o investimento, obviamente, aí tem que ser direcionado. Primeiro, as startups têm que identificar os que a gente chama de early adopters, né? Aqueles entusiastas da tecnologia que vão adotar essa tecnologia primeiro, e aí depois você vai migrando para os outros grupos que também vão utilizar essa tecnologia e vão espalhar e vão massificar essa utilização. Então essa é uma rota de crescimento, então você precisa primeiro focar. E aí pensando numa pequena e média empresa, você tem que entender qual que é o seu nicho de mercado, atuar nesse nicho e ir expandindo a partir disso. Não adianta você querer vender para todo mundo, não tem jeito, você tem que atacar primeiro a venda mais fácil, né? Aquele comprador mais fácil, você ataca eles primeiro. E aí sim você consegue alavancar. E aí, obviamente, que nisso você precisa muitas vezes de investimento, então, que é o que a gente lida muito aqui com investidores, que tragam não só dinheiro, mas como smart money, relacionamento e abertura de portas, né? Então, para um universo de startup, de forma resumida, é assim que começa a escala, né? Eu concordo com o Goya. Não tem jeito de escalar se você não tiver um investidor ali do lado, uma startup, ou independente de ser startup. Por quê? Muitas vezes o cara vai querer escalar com dívida, né? Entendeu? Então, mesmo, por exemplo, ontem, né, nós estávamos numa reunião com um cara que eles pegaram debêntures, eles fizeram uma captação via debêntures, né? Então, beleza. E ele está tentando escalar esse negócio. Só que é um tipo de produto que o ciclo de conversão de vendas é muito longo. Então, pensa assim, o cara tem negócio, porque ele vende para empresas maiores. Então, esse cara, a escala dele vai ser diferente de uma escala de um aplicativo, né? B2C. Entendeu? Então, nós temos cliente que o cara tem como escalar no B2C pra caramba, porque ele tem um negócio, um app, uma solução para B2C que a escala é muito maior. No caso dele, B2B, qual que é o nível de escala? São níveis de escala também. Então, o nível de escala dele é diferente. O que esse cara vai fazer? Ele tá num negócio que o comercial dele é o que a gente chama de account-based marketing. Então, ou seja, o time comercial dele, no caso do B2B, que a escala vai ser naturalmente menor, ele vai ter que entender qual é o cliente que ele quer. No B2C, a escala é todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo que consome aquele produto. Todo mundo que torce para um time de futebol pode ter um determinado produto. Então, assim, o nível de escala é diferente. Esse cara, o que ele vai precisar fazer? Esse cara que o nível de escala dele é menor, ele vai ter que ter um time comercial que é focado em ABM, Account-Based Marketing. E todas as empresas querem crescer, né? Mas qual seria o risco de crescer muito rápido? Eu entendo que o risco é perder a mão. Porque se ele não tiver estruturado,
que vai acontecer? Ele vai vender muito e aí ele vai conseguir entregar? Sim. E aí é que surgem os principais problemas das empresas que cresceram rápido demais e não se estruturaram. Ou ela está muito endividada, ou ela não se preparou em nível de governança e acaba criando problemas que depois ela vai ter que resolver. Ou seja, quando a gente a dívida, né? Quando você chamou a atenção aí do tema dívida, o que a gente tem que olhar? A estrutura de capital de uma empresa, ela tem um indicador que o pessoal gosta de chamar a atenção, é a alavancagem. E a alavanca, ela serve de fato para impulsionar o negócio, para ele sair de um determinado nível e partir para outro nível. Só que a alavanca, se ela não impulsionar algo que gere retorno, que traga rentabilidade, ela vai quebrar. Então a alavanca gera um outro efeito. Então um alto endividamento ele quebra a empresa. Nenhuma recuperação judicial, que é a famosa RJ, resolve. Exatamente. Perfeito. O crescimento sem essa gestão é muito perigoso. Essa escala, esse crescimento, pode quebrar a empresa. Sem dúvida nenhuma. Tem muita empresa que quebra, nós estamos vendo o caso aí. De empresa capital aberto, gigante, quebrando por quê? Porque ela quis escalar demais sem fazer a gestão. E olha que nós estamos falando de empresa de S7 capital aberto, que naturalmente precisa ter governança, mas a gestão não é só essa governança que nós estamos falando, é a gestão do business mesmo. Aquele business era o business da empresa, tomar dívida, como você comentou, né, Jefinho? Se ela toma muita dívida numa época que a taxa tá boa, show de bola, mas pode ser uma ilusão, porque se essa dívida ela é pós-fixada e ela vai crescer se a taxa aumentar, você está criando um passivo gigantesco. No caso, eu tenho debêntures atrelado ao quê? IPCA mais sei lá, 5%, 3%, mais juros fixos. Sei lá. CDI. Então, CDI, o que vai acontecer? E o que nós estamos vivendo agora? Uma taxa... O dinheiro está caro. Gigantesca. O dinheiro caro. O que vai acontecer com sua dívida? Sua dívida vai ficar muito alta. Cabe no PMT? Então é por isso que é perigoso demais, né? Então, quando a gente pensa no crescimento, a dor do crescimento são grandes. Os problemas aumentam, os problemas se multiplicam. Né? E nesta hora fica a dúvida do empresário. Puxa vida, será que os problemas estão crescendo e eu não estou olhando para a empresa? Será que eu deveria deixar de olhar o operacional e ir para o estratégico? Ou seja, quanto que o empresário deveria fazer esse movimento de deixar um pouco o operacional e pensar no estratégico? Como é que vocês pensam a respeito disso? Eu penso da seguinte forma, tá? O empresário ele precisa deixar o operacional e ir para o estratégico a partir do momento que a empresa dele começa a crescer, obviamente. Mas vamos dar um exemplo aqui, né? Ele estava lá com a empresinha, pequeno empresário, e ele fazia o financeiro. Só que o negócio está crescendo. Ele fazia esse financeiro quando? À noite. Uma vez por semana, dava tempo. Agora não dá mais. Né? Porque aquilo lá já começou a tomar mais tempo. Já é uma tarefa que ele tem que fazer 2, 3 vezes por semana. Será que está na hora dele delegar para alguém? Se isso tiver, ele tomando o tempo dele de vender, por exemplo, ele tem que delegar. Ele tem que sair mais do operacional nessa atividade. E ele tem que estar mais no operacional numa atividade comercial. O que gira o ponteiro do empresário? O que faz o negócio trazer? O que faz trazer dinheiro, trazer caixa? É vendas. Então, se ele tinha uma demanda pequena e agora passou a ser grande no financeiro, ele precisa ir para o operacional comercial. Até chegar num determinado momento que ele vai precisar de um supervisor comercial. Porque só ele não vai dar conta. E ele precisa de um gerente comercial. Então, perceba que ele está saindo cada vez mais do operacional e indo mais para o estratégico. Até chegar um momento que ele vai começar a olhar a empresa de cima.
porque senão a empresa dele vai ficar à deriva. Até chegar num determinado momento que ele vai ter que contratar um CEO. Por quê? Ele precisa de um nível de sofisticação maior, porque ele consegue, ele é o cara empresário. Ele é aquele cara que tem as ideias. Só que para tocar o negócio, ele precisa ter um cara executivo. Não só um cara de ideias. Exato. Eu penso que a gente tem vários exemplos de empresários com essa visão que mostram, que exemplificam isso, né? Pelo menos na minha leitura, o Steve Jobs, ele é um grande exemplo disso, né? Um cara de muitas ideias, né? E que trouxe revoluções para os negócios aonde ele estava, né? Então, curiosamente, em um determinado momento ele foi convidado a sair do negócio dele, né? E aí quando perceberam, puta, tá faltando energia, tá faltando criatividade, o trouxeram de volta, né? Por quê? É aí que tá o problema, né? Você não pode perder a mão criativa. O cara era o cara que pensava o seguinte, uma coisa que o empresário precisa ter muito na cabeça dele. Qual é o novo negócio? Dinheiro novo exige fato novo. Bom, ele não tem como, né, crescer o faturamento só com aquela recorrência dele, só com aquele produto. Ele tem que estar sempre pensando em fato novo. Perfeito. Então veja só, crescer, né, é fundamental pensar estrategicamente, e quando você faz esse raciocínio de pensar estrategicamente, você tem que pensar, o que eu vou fazer de diferente? Você não consegue ter os resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Perfeito. Esse cara que criou a empresa, ele conhece muito bem do mercado, ele conhece o produto, ele está vendo quais são as soluções que o mercado precisa. Só que a empresa dele cresceu a um ponto que ele não consegue mais fazer gestão, né? E porque falta nível de sofisticação mesmo. O cara, ele pode pegar dívida para crescer? Pode, se a dívida for endereçada para o negócio correto. O cara quer abrir uma fábrica nova, o cara quer abrir uma linha de produção nova. Ele pode pegar uma dívida, dependendo da situação? É lógico que ele pode, ele deve. É o que você comentou, porque a dívida para aquele negócio, estruturada para aquilo lá, ela vai ser barata. O que ele não pode fazer é pegar dívida e se comprometer com caixa livre, né? Mas aí que tá. Ele sabe isso? Muitas vezes ele não sabe, ele tem que trazer um CFO. Ele não sabe como executar. Só que às vezes o CFO pode ser caro. E aí ele tem que procurar uma ajuda de especialista. Perfeito, exatamente. Percebam que tudo o que nós falamos aqui, tudo nós temos conhecimento suficiente de sobra para ajudar o empresário. Seja nas ferramentas necessárias para ele tocar o negócio, né? Para ele fazer os KPIs necessários para ele fazer uma boa gestão. Nós temos conhecimento suficiente para conduzi-lo nessa gestão, pensando no estratégico para poder fazer a venda lá na frente. Nós temos as condições de fazer, temos total condição de fazer uma análise tributária muito bem feita, fazer toda a gestão tributária da pequena e média empresa. Então, tudo isso nós temos condições de entregar, até vender preparado para venda, com certeza. E para vender. Puxa, mas eu já tenho um negócio e eu estou preparando para vender. Nós temos aqui um cara especialista no assunto, né? Tudo isso nós temos condições de entregar. Olha. Pessoal, nós estamos caminhando aqui já para a finalização do bloco aqui, para a gente poder finalizar o nosso podcast aqui. É importante também deixar os nossos contatos aí, Ferretti. O pessoal pode me acompanhar no Instagram, no Ferretti Iaroc, e pode acompanhar a empresa também, né? A Iaroc, auditoria e consultoria. Nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn. Eu também estou no LinkedIn como o Alexandre Ferretti. E você, Guai? Bom, eu estou no Instagram como Renato Akiragoya e no LinkedIn também, Renato Akiragoya, deve aparecer só eu lá. Vagnão? Estou no Instagram como Wagner Hernandes, tudo junto, e no LinkedIn também Wagner Hernandes. Legal, você, gente. Ó, no LinkedIn tá lá Jefferson Barbosa, tá? Você vai me encontrar lá. No Instagram eu tô lá como Prof. Jefferson Barbosa.
Prof. Mas é isso. Fazendo um encerramento, o que eu quero deixar de mensagem para você que é pequeno e médio empresário? Não queira fazer tudo sozinho. Não vai dar. Você começa no operacional, você tem que entender a hora de sair de cena, deixar especialistas resolver para você, porque você vai precisar de apoio. Então nós aprendemos isso no nosso negócio. E a gente tenta fazer tudo no nosso negócio primeiro para depois levar para os nossos clientes. Então a gente já testou. Tudo que a gente está fazendo aqui já está testado, né? Então não tente fazer tudo sozinho. Conte com especialistas. Conte com a Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios. Valeu, Ju. Até o próximo. Um abraço.